E aí, pessoal, o que será que um supervilão dos quadrinhos lá da Era de Ouro tem a ver com uma lição espiritual sobre liberdade? Parece uma mistura meio maluca, eu sei, mas hoje a gente vai mergulhar na história de um dos inimigos mais clássicos do Superman para descobrir uma verdade muito poderosa sobre aquilo que realmente nos domina. Vamos nessa! Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai começar com o plano terrível do Brainiac, e daí vamos pular para a questão da dominação na nossa própria vida. Depois, vamos ver os dois caminhos que existem, uma história incrível sobre o legado de um herói, 3 passos bem práticos para a liberdade e, no final, um desafio para colocar tudo em prática. Então, para começar, a gente precisa entender quem é a figura central dessa história. Afinal, quem é o Brainiac e por que ele é uma ameaça tão grande? Então, o Brainiac não é um vilão qualquer, viu? Ele é um androide alienígena com uma obsessão: colecionar conhecimento e, claro, poder. E o método dele é de arrepiar. Imagina só, ele chega num planeta, escolhe uma das cidades mais importantes, tipo Kandor, lá de Krypton, e simplesmente arranca a cidade da Terra, encolhe e prende numa garrafa. É isso. Ele adiciona a cidade à sua coleção particular como um troféu, para governar aquele mundinho como um tirano. Mas olha, a ameaça vai muito além do físico. Porque mesmo que o corpo dele seja destruído, a consciência do Brainiac sobrevive. Ele é praticamente imortal. E o objetivo final dele, que ele herdou do seu criador, é ainda mais sinistro: o controle total da mente de todo mundo no planeta. É a dominação na sua forma mais pura e assustadora. E é exatamente aqui que a gente faz a ponte. A gente sai da ficção científica e aterrissa na nossa realidade. Porque essa ideia de dominação, ela não é só coisa de história em quadrinhos, não. Essa passagem de 1 Coríntios joga a gente bem no centro da questão. Ela cria uma tensão muito interessante, né? A diferença entre ter a liberdade de fazer alguma coisa e o perigo de deixar que essa mesma coisa passe a ter poder sobre nós. É, no fundo, uma declaração de autonomia, de liberdade pessoal. E isso nos leva a essa pergunta, que é fundamental. Se o Brainiac busca o controle mental, o que no nosso mundo, no nosso dia a dia, busca a mesma coisa? Quais são as forças, os hábitos, os pensamentos que tentam nos controlar e tirar a nossa capacidade de escolher? Bom, a contrapartida para essa ameaça de dominação é uma promessa de libertação. A mensagem aqui é muito clara. Existe um caminho para se livrar dessas amarras, sabe? Daqueles padrões que nos aprisionam. Um caminho para viver em liberdade de verdade. Mas aí fica a pergunta: se essa liberdade já foi conquistada, por que nem sempre a gente se sente livre? A resposta para isso está numa escolha que a gente faz todo santo dia. É um conflito interno, fundamental, entre dois caminhos que vão em direções totalmente opostas. Essa escolha que a gente enfrenta é entre duas mentalidades. Uma delas é focada nos nossos desejos imediatos, impulsivos, aquilo que o apóstolo Paulo chama de viver segundo a carne. A outra é focada num propósito mais profundo, que dura, que ele chama de viver de acordo com o Espírito. Não é uma questão de ser bom ou mal, mas sim de qual direção a nossa mente está apontando de forma consistente. E o que define o nosso caminho não é uma única grande decisão, sabe? É a soma de um monte de pequenas escolhas diárias. A direção que a gente escolhe a cada momento vai moldando não só quem somos agora, mas também o nosso destino eterno. A liberdade não é não ter que escolher, mas sim ter o poder de fazer a escolha certa. Mas e aí? E se a gente já fez um monte de escolha errada? E se uma parte do nosso passado parece meio sombria? Olha que incrível! A própria história do Brainiac nos dá uma lição de esperança sensacional. Olha só essa reviravolta na história. O criador do Brainiac deu a ele um filho, o Brainiac 2, que se rebelou e fugiu do pai. A partir dessa fuga, nasceu uma linhagem completamente nova, uma linhagem de heróis. E o descendente mais famoso de todos é o Brainiac 5, um jovem gênio que usa toda a sua inteligência para o bem. A lição dessa história é muito poderosa. A origem do Brainiac V vem de um supervilão, mas o legado que ele constrói é de heroísmo. Isso mostra que o passado, não importa quão sombrio tenha sido, não tem a palavra final. A mudança é totalmente possível. Sempre dá para tomar uma nova direção. Ok, então a mudança é possível, mas como? Na prática, como a gente se livra do que nos domina? Vamos ver um guia bem claro, com 3 passos, para encontrar essa liberdade.
São 3 ações que parecem simples, mas são muito profundas: arrependimento, uma mente renovada e gratidão. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. O primeiro passo é o arrependimento genuíno. E calma, isso não é sobre culpa, não é para ficar se sentindo mal, é sobre reconhecimento. É entender que a gente não é perfeito e que precisa mudar de direção, se afastar de propósito daquilo que nos faz mal e que não está alinhado com um plano maior. O segundo passo é ter uma mente renovada. O que isso quer dizer? Significa alimentar a mente todos os dias com algo que a fortaleça, que a limpe, do mesmo jeito que a gente alimenta o corpo. É um processo diário, sabe? Para não cair nos mesmos padrões e erros do passado. E por último, a gratidão. Uma vida de gratidão muda totalmente o foco. Em vez da gente olhar para o que falta ou para os erros que já aconteceram, ela nos faz olhar para frente, para um futuro com propósito, com esperança. A ingratidão, por outro lado, nossa, a descrição aqui é perfeita. É uma âncora que nos prende e não nos deixa sair do lugar. E com isso, a gente chega ao nosso desafio final, porque, saber de tudo isso e não fazer nada é só informação. Chegou a hora de colocar essa liberdade em prática. O desafio para essa semana é super concreto. Primeiro, fazer uma lista do que nos distrai e domina. Depois, praticar ativamente os 3 passos que a gente viu. Ter um tempo de reflexão com arrependimento, buscando renovação e com o coração grato. E, por último, um passo que exige coragem: conversar com alguém de confiança sobre aqueles padrões que nos impedem de crescer. Essa frase é uma declaração de guerra, um resumo de tudo que a gente viu. É uma escolha ativa pela liberdade, para não permitir que nada nem ninguém, seja um supervilão de gibi, um mau hábito ou um pensamento negativo, tenha o controle final. E a gente termina com a mesma questão lá do começo, mas agora com uma perspectiva totalmente nova. A batalha pelo domínio está acontecendo agora mesmo, nas pequenas decisões do dia a dia. A pergunta final que fica para a gente refletir é: nessa batalha, o que ou quem vai sair vitorioso? A escolha, no fim das contas, é de cada um.